Antes, a carta era agressivamente comum. Eu trabalhava como redatora publicitária para uma empresa de planos odontológicos. Sim, daquelas de um trabalho onde você passa 40 horas por semana encontrando maneiras criativas de fazer o tratamento de canal parecer atraente. Eu morava em um apartamento-estúdio com um leve cheiro do restaurante indiano do andar de baixo. Na maioria dos dias, minha maior decisão era se deveria ou não esquentar as sobras de pad thai ou uma decepção inesperada vinda do food truck de tacos. Eu achava que conhecia a história da minha família de cor. Meu avô, Vincent Caruso, tinha sido um contador modesto em Nova York. Ele criou meu pai em um apartamento apertado acima de um açougue, mandou-o para a faculdade estadual com bolsas de estudo e muita garra, e morreu quando eu tinha 12 anos. Eu me lembro dele como um homem quieto, com cheiro de Old Spice e que guardava balas de caramelo nos bolsos. Nada nele sugeria mistério. A carta chegou numa terça-feira. Veio num envelope pardo, grosso e oficial, encaminhado por 3 endereços antes de me encontrarem. O endereço de remetente era de um escritório de advocacia em Manhattan do qual eu nunca tinha ouvido falar. Olova e Shum e Associados. Meu primeiro pensamento foi convocação para júri. Meu segundo pensamento foi que, de alguma forma, eu havia sido processada pela indústria de seguros odontológicos por crimes contra direitos autorais. Dentro havia uma única folha de papel cor creme e um pequeno ferro de passar. Prezada senhorita Caruso, como administrador do espólio de Vincent Michael Caruso, eu escrevo para informá-lo, sobre um legado feito em seu nome. Seu avô constituiu um fundo fiduciário antes de falecer, com instruções específicas para que seu conteúdo seja revelado ao seu neto mais velho ao completar 30 anos de idade. A chave anexa lhe dará acesso ao cofre número 847 do First National Bank of Newark, localizado no endereço 422 Broad Street. Recomendo fortemente que você revise o material em particular antes de discuti-lo com qualquer membro da família. Asterisco asterisco. Por favor, entre em contato com nosso escritório assim que possível. Atenciosamente, Margaret Olovai. Sim, eu li 3 vezes, cada vez mais confusa que a anterior. Meu avô estava morto há 18 anos. Completei 30 anos 2 meses atrás. Se esta carta estivesse presa em um limbo jurídico durante todo esse tempo, percorrendo o sistema postal como um fantasma burocrático, a frase recomenda fortemente que você revise os materiais, alojou-se em meu cérebro como uma farpa. Liguei para meu pai naquela noite, tentando soar casual. Ei pai, o vovô Vincent chegou a mencionar que tinha um cofre em um banco? Silêncio do outro lado da linha. Então por que você está perguntando? Sem motivo. Só tenho pensado nele ultimamente. Seu avô era um homem simples. Ele não tinha segredos. O jeito como ele disse soou mais como um aviso do que como uma constatação. Eu reservei um trem para Newark no sábado. O First National Bank de Nova York parecia ter sido projetado para intimidar os pobres. Colunas de mármore, acessórios de latão, ventiladores de teto que testemunharam a Grande Depressão. O cofre cheirava a papel velho e dinheiro antigo. A atendente, uma mulher com unhas espetaculares e uma expressão de profundo tédio, me levou à cabine 847. Ela inseriu a chave, esperou que eu inserisse a minha e me deixou sozinha em uma pequena sala de observação. Minhas mãos tremiam enquanto eu levantava a tampa de metal. Lá dentro, um diário de couro amarelado pelo tempo. Uma pilha de fotografias em preto e branco, uma certidão de nascimento não minha, não do meu pai, e embaixo de tudo, embrulhados em pano, pilhas de notas de $100 que pareciam tão antigas que poderiam estar em um museu. Comecei pelo diário. A caligrafia do meu avô, pequena e precisa, preencheu cada página. 15 de março de 1963. Decidi anotar isso porque segredos têm peso e estou cansado de carregá-los sozinho. Se você estiver lendo isso, Emma, e eu suspeito que esteja, você sempre foi a curiosa. É porque eu morri e você já é grande o suficiente para entender o que eu não pude contar ao seu pai. Meu nome verdadeiro não é Vincent Caruso. É Vincent Castellano. Eu nasci em Sicília em 1931, para uma família que fez fortuna de maneiras das quais não me orgulho. Meu pai era o que os americanos chamariam de homem de negócios, mas pessoas honestas chamariam de algo bem menos gentil. Quando eu tinha 20 anos, já tinha visto violência suficiente para preencher várias vidas. Eu assistia ao meu tio desaparecer por causa de uma dívida. Vi meu irmão se tornar um homem que eu não reconhecia. Em 1952, fiz uma escolha. Roubei $200 mil da organização do meu pai. O dinheiro que ele arrecadou com extorsão e exploração. A riqueza por conta própria me fez fugir. Comprei documentos falsos, mudei meu nome e tornei-me contador em Nova Jersey. Pensei que se vivesse uma vida honesta e tranquila, conseguiria equilibrar as coisas. O dinheiro nesta caixa é o que sobrou do que roubei. Nunca gastei nada. Dinheiro sujo, Emma, é construído sobre o sofrimento. Lojistas que pagavam proteção. Pessoas desesperadas que contraíam empréstimos que não podiam pagar. Eu não podia gastá-lo, mas também não podia devolvê-lo. Para quem eu daria? Para os criminosos de quem o roubei. Eu tinha que parar de ler. Minhas mãos tremiam tanto que as páginas farfalhavam. Meu avô, o pacato Vincent, que me ajudou com frações e me levou para tomar sorvete, tinha sido um fugitivo da máfia. O homem que dava sermões ao meu pai sobre trabalho honesto construiu toda a sua vida americana com dinheiro roubado. As fotografias vieram em seguida. Rapazes de terno caro parados do lado de fora de clubes sociais. Meu avô, mais jovem, mais forte, se destacando entre elas. Uma foto mostrava com um homem cujo rosto reconheci de um documentário sobre o crime organizado. Outra mostrava um casamento do qual eu nunca tinha ouvido falar. Meu avô como padrinho de um noivo que eu não reconheci. A certidão de nascimento pertencia a Vincent Castellano, nascido em Palermo, Sicília, em 1931. O rosto do meu avô, mas o nome de um estranho. As últimas páginas do diário eram datadas de meses antes de sua morte. Estou morrendo, Emma. Câncer, aquele que não negocia.
Tive 18 anos com seu pai acreditando que eu sou um bom homem, e talvez eu tenha me tornado um. Talvez isso seja possível. Mas preciso que você decida o que fazer com esse dinheiro. Seu pai não conseguiria lidar com essa verdade. Ele precisa que minhas memórias permaneçam intactas. O valor atual, ajustado e com juros de investimentos seguros administrados pelo escritório de advocacia, é de aproximadamente 3,2 milhões de dólares. Tive que ler essa frase 4 vezes. Você pode ficar com ele, comprar uma casa, abrir um negócio, viver confortavelmente. Ou pode tentar consertar as coisas de alguma forma, encontrar descendentes das pessoas de quem foi tirado, doar para causas que ajudem vítimas do crime organizado. Eu realmente não sei qual é a resposta certa. O que eu sei é o seguinte: eu amava seu pai. Eu amava você. Eu amei a vida que construí, mas ela foi construída sobre areia, Emma. E agora cabe a você decidir se constrói sobre aquela areia ou se a lava e começa tudo de novo. Escolha sabiamente. Escolha melhor do que eu. Com amor, sempre seu avô, seja qual for o nome dele de verdade. Eu me sentei naquela pequena sala por 2 horas, olhando para as pilhas de dinheiro, as fotografias, a certidão de nascimento. O atendente bateu na porta 2 vezes e perguntou se eu estava bem. Eu não estava bem. Eu estava segurando a história da minha família em minhas mãos, e ela não era nada parecida com a história que me contaram. Peguei tudo, o diário, as fotos, o dinheiro, tudo, e coloquei dentro da minha mochila como contrabando, o que eu suponho que era. No trem de volta para a cidade, fiquei esperando que alguém me parasse para saber o que eu estava carregando. A primeira coisa que fiz quando cheguei em casa foi contar o dinheiro no cofre. 43 mil dólares em notas antigas. Então liguei para o escritório de advocacia. Margaret Olovay, sócia sênior, atendeu ao segundo toque. Senhora Caruso, eu me perguntei quando você ligaria. Você sabia o que havia na caixa. Eu sabia o suficiente. Seu avô foi meu cliente por 30 anos. Um homem fascinante. Você sabia que ele vivia sob uma identidade falsa? Pausa. Eu sabia que ele tinha razões complexas para manter a privacidade. O dinheiro e o patrimônio foram administrados legalmente. Se essa é a sua preocupação, ele pagou impostos sobre os investimentos. Tudo está dentro da lei, pelo menos a partir de 1963. E antes disso, isso é entre você e sua consciência, senhorita Caruso. O prazo de prescrição para a aquisição original expirou décadas atrás. Legalmente, você está herdando bens legítimos. Moralmente, ela riu. Mas ele não foi maldoso. É por isso que ele deixou a escolha para você. O fundo fiduciário continha 3,2 milhões de dólares. A ideia ficava martelando na minha cabeça como uma bola de pinball. Eu ganhava 42 mil dólares por ano escrevendo sobre planos odontológicos. Eu tinha 17 mil dólares em empréstimos estudantis. Meu carro se mantinha unido graças ao otimismo e à fita adesiva. Eu conseguia quitar minhas dívidas, comprar um apartamento, pedir demissão, viajar e nunca mais me preocupar com dinheiro. Tudo o que eu tinha que fazer era aceitar que minha vida confortável seria financiada por pessoas que foram extorquidas e exploradas há 60 anos. Não contei a ninguém durante 3 dias. Fui trabalhar, escrevi um texto sobre cobertura periodontal, almocei na minha mesa, mas a revista ficou no meu apartamento como uma bomba relógio. Na quinta-feira, eu desabei. Liguei para minha melhor amiga, Raquel. Nos conhecemos desde a faculdade. É aquele tipo de amizade onde você pode aparecer chorando à meia-noite e a única pergunta é se vai ser vinho ou uísque. Preciso te contar uma coisa absolutamente insana. Quando ela atendeu, eu disse: você está grávida. O quê? Não. Que estranho. Você vai entrar para uma seita, Raquel. Tá bom, tá bom. Vem cá. Eu trouxe o diário. Eu trouxe as fotos. Não trouxe o dinheiro. Aquilo parecia muito real, muito perigoso. Raquel leu tudo. Ela folheou em silêncio o diário, os olhos se arregalando a cada página. Quando terminou, olhou para mim como se eu tivesse uma segunda cabeça. Seu avô era da máfia, aparentemente. E deixou para você uma herança suja. 3,2 milhões de dólares de dinheiro sujo. Sim. Meu Deus. Ela começou a rir. Aquele tipo de riso um pouco histérico. Isso significa que seu cérebro está reiniciando. Este é uma coisa mais italiana que já ouvi. Claro, sua querida que fazia macarrão aos domingos era secretamente uma mafiosa contadora. Claro, apesar de tudo, eu também ri. Não tem graça. É extremamente engraçado num contexto sombrio e existencial, onde a ideia de que nossas vidas são construídas sobre mentiras é controversa de um jeito parecido. Ela nos serviu taças enormes de vinho. Então, o que você vai fazer? Não faço ideia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Raquel ficou séria, o que significava que ela estava prestes a dizer algo importante. Se seu avô tivesse lhe deixado 3 milhões de dólares e lhe dissesse que havia ganho como contador, você questionaria isso? É diferente, não é? A maioria das fortunas, se você voltar o suficiente no tempo, tem sangue em algum lugar. Barões das ferrovias, magnatas do petróleo, incorporadores imobiliários. Alguém sempre acaba sendo explorado. Pelo menos seu avô se sentiu mal por isso. Então, eu deveria simplesmente ficar com ele. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a pureza moral é cara e você precisa decidir se pode arcar com esse custo. Ela encheu sua taça de vinho novamente. Além disso, você precisa decidir se vai contar para o seu pai. Essa era a pergunta que me atormentava desde sábado. Meu pai, o gentil e ansioso Robert Caruso, venerava a memória de seu pai. Ele me deu o nome de sua mãe de Vincent. Ele ainda se emocionava ao falar do homem que trabalhou em 2 empregos para lhe pagar a faculdade, que nunca perdeu uma peça escolar, que lhe ensinou que o trabalho honesto era o único trabalho que valia a pena fazer. Como eu poderia lhe dizer que aquela história era mentira, que o trabalho honesto de seu pai era uma forma de penitência, um ato de expiação que durou décadas? Ele ficará arrasado, eu disse baixinho. Sim, ficará. Raquel apertou minha mão. É por isso que seu avô deixou isso para você e não para ele. Ele sabia que seu pai não conseguiria lidar com isso.
Mas você é mais forte do que pensa, Emma. Eu não me sentia forte. Eu me sentia como se estivesse me afogando em escolhas para as quais não tinha qualificação. Passei as 2 semanas seguintes pesquisando. Quem tinha sido vítima da família do meu avô? De onde veio o dinheiro? Será que eu conseguiria rastreá-lo até pessoas específicas depois de 60 anos? A resposta que descobri foi, mais ou menos. Contratei um investigador particular chamado Maurice Katz, um policial aposentado do Departamento de Polícia de Nova York e detetive especializado em casos arquivados. Eu disse a ele que estava pesquisando a história da minha família. Não mencionei o dinheiro primeiro. Maurice tinha aquele tipo de rosto que sugeria que já tinha visto de tudo e se decepcionado com a maior parte. Nos encontramos em um restaurante no Brooklyn, e eu lhe mostrei as fotografias. Ele as examinou por uns 30 segundos antes de assobiar baixinho. Onde você recebeu isso? Era o cofre do meu avô. Seu avô conhecia essas pessoas. Ele era uma delas. Brevemente nos anos 50. Maurice olhou para mim com um novo respeito. E você quer saber o que eles fizeram? Quero saber quem eles machucaram. Ele folheou as fotos novamente, tocando em uma das fotos do meu avô em pé do lado de fora de um clube social. Essa é a turma do Jeppe Castellano. Grupo pequeno. Operação, principalmente de extorsão em Newark e Jersey City. Donos de lojas, donos de restaurantes, alguns sindicalistas. Eles não eram grandes o suficiente para virarem notícia, mas tornaram a vida um inferno para muitos trabalhadores. Você consegue descobrir quem eram os alvos deles? Talvez, depois de tanto tempo. A maioria dessas pessoas já está morta, mas os filhos deles podem se lembrar. Os netos deles podem ter histórias. Ele fez uma pausa. Por que você está perguntando? Eu tomei uma decisão naquele momento. Porque meu avô roubou o dinheiro deles antes de fugir e o deixou para trás para mim, e preciso descobrir se consigo devolvê-lo. Maurice me encarou por um longo momento. Então começou a rir. Aquele tipo de gargalhada profunda que fazia os outros clientes se virarem para olhar. Que criança! Eu faço este trabalho há 40 anos. Sabe quantas pessoas conheci que herdaram dinheiro sujo? Dezenas. Sabe quantos deles queriam devolver? Ele ergueu um dedo. Você? Isso é bom ou ruim? É raro. Se é inteligente ou não. Ele deu de ombros. Isso está além da minha alçada. Mas eu ajudo você. Este é o projeto mais interessante em que trabalhei nos últimos anos. Maurice passou 6 semanas vasculhando registros antigos, rastreando descendentes, reconstruindo uma rede de vítimas a partir de evidências fragmentárias. Ele encontrou a neta de um dono de restaurante que pagou proteção por 15 anos. O filho de um dono de lavanderia que foi espancado quando não podia pagar. A sobrinha de um estivador que fora forçado a dar propinas de seu salário sindicalizado. Uma dúzia de outras famílias tem histórias sobre os anos em que a tripulação de Jeppe Castellano tornou suas vidas mais restritas e temerosas. Maurice compilou tudo isso em um relatório que me deu náuseas só de ler. Os supermercados fecharam por causa da proteção. As mensalidades eram muito altas. Crianças que não foram para a faculdade porque os negócios de seus pais nunca se recuperaram. Um homem que teve um ataque cardíaco após ser ameaçado e morreu aos 47 anos. Meu avô fazia parte disso. Não era o Brutamontes, talvez, mas o contador que rastreava os pagamentos, que sabia de onde vinha cada dólar extorquido. E então ele roubou dos ladrões e fingiu ser outra pessoa. É isso que você precisa entender, disse Maurice quando ele apresentou o relatório. A maioria dessas famílias jamais saberia que você é neta de Vincent Castellano se você não contar para eles. Você poderia ficar com o dinheiro e ninguém ficaria sabendo. Mas se você está perguntando se eles merecem reparação, sim, merecem. Essas pessoas passaram décadas reconstruindo o que a equipe do seu avô destruiu. Alguns deles nunca se recuperaram completamente. Ele recostou-se. A questão é, você está usando o dinheiro do seu avô, ou não? Porque ele está morto, garoto. Você não fez nada disso. Mas eu me beneficio disso. Eu sou quem tem a escolha. É verdade. Maurice sorriu. E pela primeira vez naquela época parecia genuíno. Seu avô tinha razão sobre você. Você é especial, Emma Caruso. Eu fiz minha decisão naquela noite. Decidi devolvê-lo. Não tudo de uma vez e não de uma forma que destruísse minha própria vida, mas de forma metódica e deliberada. Entrei em contato com Margaret Olova e criei uma fundação, o Vincent Caruso Fundo de Restituição. O nome parecia importante. Não se tratava de esconder quem ele era, mas de assumir a responsabilidade. Eis o que decidi. Eu ficaria com $400 mil para mim, o suficiente para pagar minhas dívidas, comprar um apartamento pequeno e ter uma reserva financeira. Não é uma herança para as próximas gerações, mas segurança. Os 2,8 milhões restantes seriam distribuídos ao longo de 10 anos para as famílias que Maurice tinha identificado e encaminhadas para organizações que auxiliam vítimas do crime organizado. Cada família receberia uma carta explicativa, dizendo quem era meu avô, o que ele tinha feito e por que eu estava fazendo isso. A primeira carta foi a mais difícil de escrever. Ela dizia: para Maria Santos, neta do dono do restaurante. Prezada senhorita Santos, meu nome é Emma Caruso e estou escrevendo para falar sobre meu avô, Vincent Castellano. Na década de 1950, ele trabalhou como contador para uma operação criminosa organizada que extorquiu dinheiro do restaurante do seu avô, entre muitos outros estabelecimentos. Eu fiquei sabendo sobre isso só descobri recentemente através de documentos que ele me deixou. Antes de falecer meu avô, ele mudou de nome e viveu o resto da vida tentando ser um bom homem, e me deixou o dinheiro que roubou quando fugiu daquela vida. Ele me pediu para decidir o que fazer com ela. Não posso desfazer o que foi feito à sua família. Não posso lhe dar o seu avô de volta aos anos de medo
medo e dificuldades financeiras. Mas posso oferecer restituição, não como pagamento, mas como reconhecimento de que existe uma dívida que nunca foi liquidada. Anexo, um cheque no valor de $75.000. É uma fração do que seu avô provavelmente pagou em proteção ao longo dos anos, ajustado pela inflação. Sem compromissos e sem expectativas. Você pode aceitar ou recusar. Você pode perdoar as memórias do avô ou não. Só espero que isso ajude de alguma forma. Atenciosamente. Emma Caruso. Enviei 17 cartas assim. 9 famílias aceitaram o dinheiro. 4 recusaram. 1 enviou uma nota educada dizendo que o passado deveria permanecer enterrado. 3 não responderam. 3 famílias queriam me conhecer. O primeiro encontro foi com a própria Maria Santos. Ela tinha 73 anos, era professora aposentada e avó de netos. Nos encontramos em um café em Nova York, e eu levei o diário do meu avô. Ela o leu cuidadosamente, virando as páginas com a lentidão deliberada de quem sabia poupar palavras. Ao terminar, ela olhou para mim com olhos cansados, mas não maldosos. Meu avô morreu quando eu tinha 8 anos, disse ela. Mas minha avó viveu até os 92 anos e nunca se esqueceu daqueles anos. Ela nunca se esqueceu dos homens que vinham toda semana para o envelope deles. Ela nunca se esqueceu da sensação de ter medo no próprio restaurante. Sinto muito que você não tenha feito isso. Mas seu avô sim. Ela deu um leve sorriso. Sabe qual é a parte mais estranha? Eu me lembro dela falando sobre Vincent, o contador. Ela disse que ele era o educado, o que nunca ameaçava, o que apenas anotava as coisas em seu pequeno livro. Ela quase sentiu pena dele. Isso tornou a situação melhor ou pior? Pior ainda, porque significava que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia que eram pessoas reais com vidas reais e ele as tirou disso de qualquer forma delas. Ela empurrou o diário de volta para o outro lado da mesa. Mas então ele passou 40 anos tentando compensar isso. Você acha que isso é suficiente? Não sei. Nem eu. Ela olhou para o cheque que eu lhe havia dado. Eu havia enviado pelo correio junto com uma carta, mas ela trouxe o dinheiro para a reunião. Isso é mais dinheiro do que o restaurante da minha avó faturava em um ano, mesmo antes a proteção começou. Vou usá-la para financiar bolsas de estudo para crianças imigrantes. Crianças cujos pais estão tentando construir algo como meu avô construiu. Isso é lindo. Não se trata de perdão, mas já é alguma coisa. Ela se levantou para sair, mas parou. Seu avô não conseguiu consertar isso, Emma. Talvez ninguém consiga, mas você está tentando, e isso também significa alguma coisa. Chorei no meu carro por 20 minutos depois daquela reunião. As outras reuniões seguiam padrões semelhantes. A dor era reconhecida, a restituição aceita ou recusada, o perdão negado ou oferecido com cuidado e cautela. Cada conversa parecia atravessar um campo minado de culpa herdada. Mas algo estranho começou a acontecer. Quanto mais pessoas eu conversava, mais percebia que não se tratava apenas de dinheiro. Era sobre asterisco asterisco reconhecimento asterisco asterisco. Era sobre alguém finalmente dizer, sim, isso aconteceu com você. Sim, foi errado. Sim, isso importava. Uma mulher me contou que seu pai teve pesadelos por anos com os homens que o ameaçaram. O cheque de restituição permitiu que ela pagasse a terapia para o transtorno de estresse pós-traumático dele. 40 anos tarde demais. Mas mesmo assim, outra família usou seu dinheiro para manter o negócio familiar aberto durante a Covid. O mesmo negócio que tinha quase fechado na década de 50 devido a pagamentos de proteção. A fundação concedeu subsídios a organizações que ajudavam as vítimas de tubarões solitários, tráfico humano, exploração laboral, todas as formas pelas quais o crime organizado ainda prejudica as pessoas. O dinheiro sujo do meu avô aos poucos se transformou em algo que poderia realmente ajudar. Não era redenção. Não foi absolvição, mas foi alguma coisa. Meu pai descobriu 6 meses depois de eu ter começado a fundação. Eu vinha temendo essa conversa desde o momento em que abri o cofre. Eu tinha ensaiado 100 vezes. Tentei encontrar palavras que suavizassem o impacto, que tornassem tudo mais fácil de alguma forma. Essas palavras não existiam. Convidei-o para o meu novo apartamento. Pequeno, modesto, mas meu. Ele chegou com flores e aquela expressão ligeiramente preocupada que ele tinha desde que eu era adolescente testando limites. Eu preciso te contar uma coisa sobre o vovô, eu disse. Ele colocou as flores cuidadosamente no chão. É sobre aquela carta, não é? Do advogado. Você sabia? Eu sabia que seu avô tinha segredos. Ele me contou uma vez. Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, ele me disse que se eu recebesse uma carta depois da morte dele, eu deveria queimá-la sem ler. Ele sorriu, infelizmente. Eu disse a ele que faria isso, mas também disse que se ele deixasse alguma coisa para você, você nunca queimaria. Você é muito curioso. Pai, me conta. Emma, o que for. Então eu contei para ele. Tudo. O nome verdadeiro do pai dele, o dinheiro roubado, as famílias que foram prejudicadas, a fundação que eu havia criado. Eu mostrei-lhe o diário, as fotografias, as cartas das pessoas com quem eu tinha entrado em contato. Ele ouviu sem interromper, seu rosto passando por estágios de luto que reconheci do meu próprio processo. Negação, raiva, tristeza, algo que talvez tenha sido aceitação. Quando terminei, ele ficou sentado em silêncio por um longo tempo. Eu sempre me perguntei, e ele finalmente disse, porque ele insistia tanto na honestidade. Por que me dava sermões sobre integridade daquele jeito? Ele estava tentando convencer a si mesmo, não apenas a mim. Pegou uma das fotografias. Estava tentando ser diferente dessa pessoa. Sim. Ele conseguiu? Não sei. Será que conseguiu? Meu pai pensou sobre isso. Ele era um bom pai.
Era bondoso. Ajudava as pessoas, os vizinhos, as pessoas da igreja, qualquer um que precisasse. Ele viveu simplesmente. Nunca gastou dinheiro consigo mesmo. Ele se sentou para tirar a foto, mas fez essas coisas porque era assombrado por quem ele tinha estado lá. Isso os torna incontáveis? Torna. Estou perguntando a você, Emma. Você é quem tem vivido nessa situação há meses. E você é quem está doando milhões de dólares para consertar as coisas. O que você acha? Eu me faço essa pergunta todos os dias. Acho que as pessoas são complicadas. Acho que ele fez coisas terríveis e depois tentou melhorar, mas uma coisa anula a outra. As pessoas que ele magoou ainda estão magoadas. Mas a família que ele construiu ainda era real também. E o dinheiro? Eu estou tentando transformar dinheiro sujo em outra coisa. Não sei se está funcionando, mas tenho que tentar. Meu pai me abraçou forte e nós dois choramos. Pelo avô que conhecíamos, pelo homem que não conhecíamos, pela complexidade de amar alguém que foi ao mesmo tempo salvador e cúmplice. Tenho orgulho de você, ele sussurrou. Seu avô também ficaria. Não sei se quero que ele se orgulhe. Talvez esteja tudo bem. Talvez isso signifique que você está fazendo isso pela coisa certa razões. A conversa com meu pai abriu algo em mim. Eu vinha carregando esse fardo sozinho, tentando tomar decisões perfeitas em situações imperfeitas. Mas a moral que eu estava aprendendo não era sobre perfeição. Era sobre tentar, falhar e tentar diferente da próxima vez. Comecei a falar publicamente sobre a fundação, não buscando elogios, mas na esperança de iniciar conversas sobre riqueza herdada, restituição e o que devemos pelos pecados das gerações anteriores. Algumas pessoas me consideravam nobre, outras me consideravam uma tola por distribuir dinheiro que era legalmente meu. Algumas pessoas me acusaram de fingir virtude para chamar atenção. Provavelmente eram todas um pouco certas. A resposta mais estranha veio de um jornalista que queria escrever um livro sobre a minha história. É a narrativa perfeita, disse ela com entusiasmo. Culpa, redenção, justiça. Muito comercial. Recusei. Algumas coisas não devem ser monetizadas, mesmo que rendam boas histórias. Eis o que aprendi nos últimos 3 anos desde que herdei o segredo que mudou tudo. Hashtag lâmpada elétrica lições aprendidas. Clareza moral é um luxo. A vida real é complicada. E a maioria das decisões envolve escolher entre opções imperfeitas. Eu poderia ter ficado com o dinheiro e não ter feito nada. Isso teria sido legal, defensável e egoísta. Eu poderia ter doado cada centavo e vivido como um mártir. Isso sim teria sido nobre, impraticável e um tanto performático. Em vez disso, escolhi algo intermediário, mantendo o suficiente para mudar minha própria vida enquanto tentava lidar com o mal causado pelas ações do meu avô. Algumas pessoas sempre acharão que eu me apeguei demais. Outros vão achar que eu revelei demais. Tive que me acostumar com isso. Não se pode mudar o passado, mas você pode resolver isso. As famílias que meu avô magoou jamais recuperarão os anos de medo e sofrimento. Nenhuma quantidade de dinheiro muda isso. Mas o reconhecimento importa. Ser visto, ser ouvido, ter alguém que diga, isso foi errado e você merecia algo melhor. Isso importa mais do que eu esperava. Pessoas são complexas. Meu avô era um criminoso que roubou e facilitou a exploração. Ele também foi o homem que me ensinou a ler, que ajudou meu pai a tornar-se professor, a trabalhar como voluntário em cozinhas comunitárias e a nunca faltar à missa de domingo. Ambas as coisas são verdadeiras. Manter ambas as verdades de uma vez é exaustivo, mas é a única maneira honesta de nos lembrarmos dele. Riqueza herdada é responsabilidade herdada. Isso se aplica independentemente de seu dinheiro ter vindo do crime organizado, do trabalho escravo ou de destruição ambiental. Seja pela exploração dos trabalhadores ou por qualquer uma das inúmeras maneiras pelas quais fortunas são construídas sobre o sofrimento alheio. Se você se beneficia disso, precisa lidar com as consequências. Pequenas ações se acumulam. Não sou iludido o suficiente para achar que minha fundação mudou o mundo, mas mudou mundos específicos. Manteve um negócio aberto, financiou uma faculdade, pagou terapia, apoiou organizações que realizam trabalho concreto. Talvez isso seja suficiente. Talvez tenha que ser. A fundação ainda está em funcionamento. Maurice Katz tornou-se membro do conselho, o que ele acha hilário. De detetive a benfeitor, ele disse, seu avô apreciaria a ironia. Eu pedi demissão da empresa de planos odontológicos. Eu não sou rica. Minha reserva financeira é confortável, mas não luxuosa, porém tenho a liberdade de fazer um trabalho que seja importante para mim. Comecei a consultar outras pessoas que herdaram riquezas complexas, ajudando-as a descobrir como lidar com as questões morais e o peso do dinheiro delas. Acontece que somos mais numerosos do que você imagina. Meu pai e eu nos aproximamos. Conversamos sobre o pai dele agora. Falar mesmo sobre as duas versões de um homem. É doloroso, mas é honesto. Meu pai me disse recentemente, ele percebeu que a parte mais difícil não foi descobrir que seu pai havia mentido, mas sim entender que provavelmente mentiu por amor, para proteger sua família de uma verdade que eles não precisavam carregar. Mas você está carregando-a, ele disse. E eu sinto muito sobre isso. Não se preocupe. Agora é minha responsabilidade carregar esse fardo. E eu sou forte o suficiente. Raquel ainda.
Hashtag memorando continuação da revisão do texto. O restante do texto foi revisado para remover os temporizadores, manter a voz e a fluidez, e garantir a consistência narrativa. Ela acha que sou um pouco louca. Você poderia estar em alguma praia, ela me lembra constantemente. Eu não sou uma pessoa de praia. Você, pelo menos, podia estar num sofá melhor. Ela não está errada. Meu apartamento ainda é pequeno. Minha vida ainda é normal na maior parte dos aspectos. Eu compro no Target, pego o metrô e me preocupo com meus empréstimos estudantis, que sim, eu quitei, porque sou imperfeita e humana, e aquele dinheiro estava ali mesmo. Mas quando fico acordada à noite, não sou assombrada pelo fantasma do meu avô. Não estou paralisada pela culpa nem afogada em confusão moral. Fiz uma escolha imperfeita, complicada, mas a minha. Eu tentei fazer algo difícil e certo, mesmo quando o certo era ambíguo, e isso tem que contar. Dizem que dinheiro não compra felicidade, mas, na minha experiência, pode comprar algo mais interessante. Complexidade moral Antes de abrir aquele cofre, minha vida era simples. Chata, talvez, mas simples. Eu sabia quem eu era. Emma Caruso, redatora publicitária mal paga, pessoa decente, sem nada de extraordinário que importasse. Eu conhecia a história da minha família, imigrantes trabalhadores, pessoas honestas, nada a esconder. O segredo do meu avô destruiu essa simplicidade. Substituiu respostas fáceis por perguntas impossíveis. Transformou meu avô de santo em um ser humano imperfeito tentando fugir do passado. Me tornou cúmplice de uma história que eu não tinha vivido, mas não conseguia escapar. Eu devolveria o conhecimento, não o dinheiro? Eu escolheria a ignorância em vez dessa verdade complicada? Não. Porque eis o que mais o segredo me proporcionou: autonomia, propósito, a oportunidade de criar escolhas que importavam, lidar com questões que não têm respostas fáceis. Meu avô me apresentou uma crise moral, mas ele também me deu os meios para lidar com isso e a liberdade de escolher meu próprio caminho. A maioria das pessoas nunca tem essa oportunidade. A maioria das pessoas herda conforto ou dificuldades, riqueza ou pobreza, mas raramente a opção de escolher entre elas. Raramente, o conhecimento de onde vinha o conforto delas ou o preço que isso custava aos outros. Eu pude escolher, e escolhi tentar fazer melhor. A fundação sobreviverá a mim. As famílias que ela ajudou contarão suas próprias histórias. O nome do meu avô, ambos os nomes dele, será lembrado não apenas pelo que tirou, mas pelo que sua neta tentou retribuir. Isso não é redenção. Não é absolvição. É algo menor e mais humano. Uma tentativa, um reconhecimento, um passo em uma direção que talvez seja correta. E às vezes, em um mundo tão complicado quanto o nosso, tentar é a atitude mais honesta que podemos oferecer. Eu ainda tenho o diário. Às vezes releio, procurando pistas que me escaparam, tentando entender o homem que escreveu isso. A última entrada me assombra. Escolha sabiamente. Escolha melhor do que eu. Gosto de pensar que estou tentando, vovô. Gosto de pensar que isso conta. Na minha mesa, guardo um dos doces de caramelo da sacola que encontramos entre os pertences dele. Está embrulhada em celofane amarelado. Provavelmente estragada. Com certeza incomestível. Nunca vou comê-lo, mas o guardo como lembrança. As pessoas são mais do que seus piores atos, mas não são menos do que eles também. Todos nós estamos tentando ser melhores do que fomos. Todos nós carregamos segredos que pesam mais do que era esperado. A diferença está no que fazemos quando o peso passa a ser nosso para carregar. Eu escolhi carregá-lo de forma diferente. Eu escolhi tentar transformar dinheiro sujo em algo que possa curar em vez de ferir. Eu escolhi sentar com o desconforto, lidar com a complexidade, aceitar que fazer algo imperfeitamente é melhor do que não fazer nada de jeito nenhum. Será suficiente? Provavelmente não. Nada nunca é suficiente quando se tenta reparar décadas de danos com recursos finitos. Mas é alguma coisa. É um começo. É uma neta dizendo ao fantasma do avô: eu vejo o que você fez. Vejo o que você tentou fazer. Veja a distância entre vocês. E vou tentar diminuí-la. Uma escolha difícil no momento tão difícil. O segredo mudou tudo. Exatamente como prometido na carta do advogado. Mas eu mudei também. E talvez essa seja a verdadeira herança. Não o dinheiro, não a verdade, mas a pessoa em que me tornei enquanto estive decidindo o que fazer com ambos. O Fundo de Restituição Vincent Caruso continua seu trabalho hoje. Se você conhece alguém que foi afetado pelo crime organizado e precisa de apoio, existem recursos disponíveis em nomes de organizações. Se você está lidando com uma herança complexa, saiba que não está sozinho. As conversas são difíceis, mas valem a pena. Alguns segredos nos destroem, outros nos forçam a se tornar alguém mais forte. Escolha sabiamente. Emma Caruso.